E na sequência, teremos aí a apresentação do senhor Mausler Paulinetti, administrador pós-graduado pela FGV, MBA pela Universidade Europeia de Madrid, praticou o karatê por 26 anos e contribui para o desenvolvimento de várias modalidades de lutas e artes marciais, cujo tema será a expectativa do retorno das atividades físicas. Tudo bem, mestre? Tudo bem, professor Mausler. Muito obrigado pela participação. Gostaria que o senhor nos falasse sobre esse tema, que é muito importante para nós. Por favor. Obrigado, Tsutomo, pelo convite. Não poderia deixar de atendê-lo, porque somos amigos há muito tempo, praticantes, né? Então, temos bastante história nessa área do tatame. Então, fico muito lisonjeado de estar aqui e poder dar uma contribuição. Que hoje, esse momento, ele veio de uma situação que nós temos que destacar, que nós tivemos que destacar uma situação de Copa do Mundo, de Olimpíadas. Então, é um período que o atleta, o praticante, ele sabe que ele se prepara, treina, faz para chegar no ápice da sua condição. Depois dessa competição, o que ele faz? Ele desacelera. E o que aconteceu no esporte foi isso, ele já vinha de um processo natural de desaceleração, advindo da última competição da Olimpíada, e aí estávamos nesse processo. Os atletas novos aparecendo, um processo desse sentido. E aí, infelizmente, tivemos essa situação da pandemia, e isto realmente parou todo o sistema, não só o esportivo. Então, todos ficaram comprometidos nas suas atividades profissionais de diversas profissões. Mas o esporte é essencial para nós, para aquele que pratica. Então, o que eu vejo, o que nós temos que ver de positivo? As dificuldades já estão aí, estavam vindo, estão aí presentes, e existe, por parte do governo, todo o cuidado para que todos possam voltar com segurança. Então, é um processo, a indústria voltando, o comércio voltando, a área de serviços voltando, e chegou a hora do esporte. Então, o esporte já foi liberado naquele protocolo das academias atenderem uma expectativa de 30% da sua capacidade, podendo chegar até 50%, com as modalidades individuais. Então, tudo isso é positivo, dentro daquele protocolo da segurança, a vida em primeiro lugar. Então, o que eu vejo de positivo? Todos nós vivemos num mundo moderno, é que o estresse, as dificuldades do dia a dia, e o esporte é aquele justamente que fazemos para poder aliviar todas as tensões, ter um foco em alguma situação, tanto para o praticante de qualquer idade, e como aqueles que são atletas, que vislumbram uma competição. Lembrando que, em função disso, o maior evento do mundo, que é a Olimpíada, foi adiado. No começo da pandemia, era previsto para agosto. Chegou agosto, não está tendo esse evento. Esse evento provavelmente seja o ano que vem. Então, tudo isso está dando tempo para todos. Obviamente, o praticante, o atleta é uma coisa. Agora, existem aqueles empresários, os professores, os mestres, que têm os seus negócios, que têm as suas dificuldades, que está enfrentando como todos, realmente tem uma expectativa. Estamos em breve, já houve esse protocolo de autorização do governo, e agora nós temos que nos adaptar a isso. Então, eu vejo que vai existir realmente uma demanda boa de interessados que ficaram confinados, estressados, engordando, todos ali querendo extravasar. E o esporte é esta maneira de se fazer isso. Então, vai dar tudo certo, nós estamos muito otimistas. As condições do trabalho, sempre os sindicatos ligados
a esta atividade, o CREF preocupado, o Simpefesp preocupado, as federações estão todos atendendo protocolos, os dirigentes ficaram, nesse período, atuando de uma maneira de como fazer essa retomada, com segurança, acima de tudo. Então, tudo isto foi equacionado, e já existe essa situação. A parte dos funcionários de academia ou das associações, dos clubes, foram adequadas num bom senso entre o Sindicato dos Trabalhadores, Simpefesp, com o Sindiclube, Sindicato de Academia, Sindicato das Federações, para agirem de um bom senso, para manter o emprego. Teve as situações que, organizado, o segmento esportivo pôde pleitear ao governo que também entrassem esses profissionais nos benefícios que o governo disponibilizaria. Então, todas essas ações foram feitas com muita responsabilidade para que causasse o menor dano possível dessa situação, para, inclusive, esses profissionais que são registrados para que os seus empregos deveriam ser mantidos, as situações de dar antecipação de férias, banco de horas, tudo foi planejado junto com os clubes, as academias, as federações, para que pudesse manter o sustento familiar desses professores. Posso colocar um ponto, Mausler? Pois não. Essa flexibilização, ele está permitindo apenas 30%, né? Então, as academias de artes marciais, que você sabe que são pequenas, né? Tem em média aí 100 alunos, ele vai poder contar só com 30%, seria 30 alunos. 30 alunos. 30 alunos pagantes, entendeu? Mas aí o proprietário, por exemplo, do imóvel, né? Ele não quer saber, ele retomou, ele quer o aluguel em cheio, entendeu? Essa dificuldade. Você vê alguma perspectiva dessas academias se manterem ou qual o futuro disso tudo? Olha, mestre Tsutomo, com relação a estes proprietários ou locatários desses estabelecimentos, houve por parte do governo que haveria o entendimento, deveria haver o entendimento, baseado na lei, entre o locador e locatário, para que pudesse postergar esses valores para o futuro dividir. Então, existem as negociações, porque o próprio proprietário ele tem que entender que todos estão perdendo. O seu inquilino, por exemplo, ele não está aberto para gerar os seus recursos para pagar o funcionário, pagar as despesas correntes, tem os custos fixos, como também o próprio aluguel. Então, isto tem que ter esse entendimento. Sugiro aos professores que estejam nessa situação que conversem com os proprietários. Existem os sindicatos à disposição para contribuir na negociação, ajudar, subsidiar os professores com relação ao que tange a legislação, os direitos que o governo deu para ambas as partes. Todos estão perdendo. Os que são locadores, eles têm que entender que vão ter que reduzir. E da forma proporcional também deste grupo que está vindo, que atende 30, já vamos logo entrar na outra faixa para atender 60%. Por exemplo, o jiu-jitsu, o judô, que são modalidades coletivas, diferente, o aikido, o kendo, o hapkido, essas modalidades que trabalham em dois, eles vão ter que se adaptar em fazer os seus treinamentos isolados, mas não deixar de fazer. Eles têm que ir. Então, todo esse processo é de adaptação. E as locações, esses valores de locações têm que ser negociados também proporcionalmente com essas faixas de autorização, que vamos chegar na faixa verde rapidamente e que tudo seja solucionado. Ou renegocia para o futuro isso. Porque o importante é o locador, que você tenha que sair do teu estabelecimento. Eu vou entregar. Quem que vai entrar lá, se ninguém tem condições de hoje fazer uma locação? Então, eu prefiro estar com o meu locador, que está dando menos agora, mas eu vou tê-lo continuando essa locação.
Então, tudo isso é adaptação, mestre. Então, é como eu te falo, é um momento que nunca passamos. Quando falam de 100 anos atrás, quando tivemos a gripe espanhola, etc., era um momento diferente, era um mundo diferente. Nós não estávamos num mundo tecnológico, Sim. não existia oportunidades como existe hoje. Nós estamos hoje com 220 milhões de habitantes. Na época, tínhamos o quê? 40 milhões de habitantes. Então, tudo tem um diferencial que não pode se comparar. Mas todos se reergueram, todos retomaram as suas vidas. E não é isso que vai nos fazer parar com relação a estas situações. Nós vamos superar, todos, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, estão comprometidos para que tenhamos realmente o recomeço. Agora, o que diferencia as artes marciais dos outros esportes, mestre? Nós temos um aditivo diferente de outras modalidades. Qualquer modalidade, quando o atleta é aquele de alto rendimento, eles têm a mesma determinação, disciplina, desprendimento, dedicação. Então, eles têm todas essas situações de preparo. Então, tanto o atleta de tênis, de natação, de judô, de karatê, de qualquer outra modalidade. Entretanto, o praticante já é diferente. As outras modalidades é de uma forma mais descontraída. A arte marcial ela tem o diferencial da disciplina, realmente da determinação. O respeito existe em todas as modalidades, só que das artes marciais é um maior ainda, porque nós somos atletas que vamos lutar, nós vamos ter realmente o confronto, e existe a responsabilidade, porque o outro colega nosso, qualquer coisa que der errado, ele pode se machucar. Existem lesões, que é diferente das outras. As lutas são totalmente diferentes, mas elas agregam situações muito mais comprometidas com o que está fazendo e que realmente tem esse diferencial. Então, tudo isso é realmente que nos permite uma retomada sustentável com relação a isso do que outras. Porque o cara das artes marciais, ele começa com faixa branca, verde, laranja, amarela, roxa, marrom e preta, ele segue, porque ele tem um curso, ele tem uma trajetória para que ele chegue na condição de mestre, de professor, de auxiliar. Então, ele tem realmente que entender que tem um caminho. E isso é que dá a fidelidade que alguns outros esportes não. Então, por exemplo, tem gente que faz musculação e quando chega no verão, ele faz no inverno, outono, tá? No verão, não pratica, porque ele já se modulou. Com relação às artes marciais, não. Faz sol, chuva, qualquer tempo, nós estamos lá no tatame. Sim, com frio, entende? Com calor. Então, isso nos diferencia das artes marciais. E é onde que eu fico muito orgulhoso, que eu sou um praticante aí. Hoje eu estou também, né? Hoje eu estou com menos intensidade, mas eu ainda faço alguma atividade, gosto do boxe, de vez em quando um chão. Então, tudo isso é legal, mas a minha essência é do karatê, né? Tá. Para finalizar, eu gostaria que você respondesse com breves palavras o que você, a expectativa de eventos presenciais para o ano que vem, como que vai ser esse ano? Olha, eu estou muito otimista que no fim do ano possa retomar alguns eventos. Há uma necessidade dessa retomada, do público vir para assistir. Então, a gente se espelha em alguns campeonatos, você vê Fórmula 1, que já tinha retomado antes, o futebol, outros esportes, o basquete inclusive americano, está em atividade. Então, eu acredito que entre novembro, ele inicia-se um processo do público poder estar presente. Pode ser que antes tenha um campeonato sem a presença do público, com aquela condição de distanciamento, protocolo, etc. Pode ter. O futebol, eles estão jogando de máscara? Não. Existe a proximidade na hora do drible? Existe. Então, na comemoração não se abraça? No karatê, numa competição, nós não vamos ficar nos agarrando. Não vamos ter o clinch. Nós vamos ter a competição e
Depois é isso, vai ter o contato rápido. Então, eu vejo que dá para que seja retomada algumas modalidades. Então, eu estou muito otimista nesse sentido. Capoeira também, que é bem individual, trabalha na hora da sua roda. Então, eu estou otimista que possa, em outubro, ter uma abertura sem público e em novembro, dezembro, já com público. Lógico, sempre com protocolo. E, se Deus quiser, vamos ter a vacina e o mundo está trabalhando com relação a isso, e aí facilita bem, nos dá a segurança que hoje não estamos tendo total. Agora, com certeza, o ano que vem volta à vida normal. Vamos estar muito otimista, os professores fiquem firmes, que uma das coisas que nos diferencia é a determinação, então vamos estar focados nisso, façam as suas grades, preparem as suas aulas, façam um planejamento dessa retomada, inove, faça inovações para que tudo possa dar certo. E dará. Ok, muito obrigado pelos conselhos, professor Mauser. Agradecer aí pelo otimismo aí. Seria muito gratificante para nós voltarmos com as atividades de torneios, campeonatos, né, exame de faixa, que é isso que sustenta a arte marcial, né? Então, muito obrigado pela participação do fórum, Mauser. Muito obrigado, eu agradeço a você, mestre Tsutomu, a sua organização Kyokushin, que é uma organização realmente tradicional, e a todos os nossos internautas que estão acompanhando. Parabéns pela inovação, porque é isto. Nós precisamos ter outros eventos dessa mesma natureza, de outras modalidades, porque, do outro lado, existe alguém querendo saber como que nós vamos retomar, ter uma voz de otimismo, de esperança. Então, tudo isso é importante. Parabéns. Conte sempre comigo no que precisar. Muito obrigado. Muito obrigado. Informar os internautas que hoje, de manhã, foi publicado na Secretaria de Esporte do Estado um protocolo para as artes marciais aí. E depois desse fórum, no domingo, eu já quero deixar à disposição aí no site, tá bom, gente? Muito obrigado aí.